ler então Provérbios, capítulo número 3, a Bíblia diz o seguinte: Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, ata-as ao pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. E será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho, a quem quer bem. Hebreus, capítulo 12, versículos 6 e 7, diz o seguinte: porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Amém. Pode sentar nessa noite, ouça a palavra do Senhor com atenção, que o Espírito Santo de Deus possa abrir o seu entendimento, te capacitar para que você possa receber esta palavra no teu coração nesta noite, no nome de Jesus. Nesta noite, eu não estou aqui para corrigir ninguém. Eu vim aqui nesta noite como um servo de Deus para pregar a palavra poderosa do nosso Deus glorioso. E nós vamos tratar, não vou ficar preso nesses versículos que eu li, nós vamos tratar de alguns assuntos que, na minha opinião, na minha visão, são assuntos delicados, não somente na nossa geração, mas eu creio que em todas as gerações, alguns assuntos delicados. Se o pastor Cairo falar algo do pastor Cairo aqui nessa noite, você faça igual aquelas cartas que você recebe de uma cobrança que você já até pagou, desconsidera. Mas aquilo que for falado com base na palavra poderosa de Deus, aquilo que for falado inspirado pelo Espírito Santo de Deus, receba, porque em algum momento da tua vida você vai necessitar desta palavra. Eu creio assim em nome de Jesus. Vamos falar a respeito de dízimo neste momento aqui. Um dos assuntos que nós vamos falar aqui nesta noite é esse, é o primeiro que eu quero falar com a igreja do Senhor. Eu creio que todos nós, sem exceção, nós precisamos assumir a responsabilidade pelos nossos atos, pelas nossas atitudes, pelas nossas palavras. Nós bem sabemos que tem muitas pessoas que decidem não devolver o dízimo, por diversos motivos, por diversas situações, por diversas circunstâncias. Nós bem sabemos que é dessa maneira que tem acontecido no nosso meio. E muitas pessoas ficam dando desculpas diversas, atribuindo muitas vezes a culpa
como se alguém fosse culpado por isso. Eu creio que nem a própria pessoa não tem culpa. A pessoa tem que buscar na palavra e, através da orientação do Espírito Santo, da direção de Deus, ela vai agir, vai fazer conforme ela entende que é correto na sua vida. Mas, infelizmente, muitas pessoas não devolvem, não ofertam e atribuem a outras pessoas. Muitos atribuem a culpa à igreja, alguns atribuem a culpa ao pastor. E eu preparando essa mensagem, Deus vai me mostrando algumas coisas. O pastor pregou uma palavra ali na sede outro dia, e dentro daquela pregação ele perguntava, será que todo pastor é ladrão? Ele deixou essa pergunta em aberto para a igreja, para os ouvintes do canal. E eu, analisando tudo isso, eu bem sei, como os irmãos também bem sabem, que tem policiais honestos, tem médicos honestos, tem enfermeiros, enfermeiras que são um exemplo de dignidade, de bom caráter, de índole. Nós bem sabemos que tem alguém que trabalha nos serviços gerais, que é honesto. Nós sabemos que tem motoristas honestos, cobradores honestos. Será que não tem pastores honestos para você dizer que não devolve dízimo, porque o pastor é ladrão? Se você quer mesmo ser fiel, quer mesmo devolver, mas você acha que o pastor é que é o culpado, procura um por aí que você vai encontrar. Tem pastor honesto, esparramado para todo lado. Em todo lugar que você procurar, você vai achar. Nós bem sabemos que tem aqueles que dão maus testemunhos, que tem aqueles que envergonham o evangelho. Nós sabemos que é dessa forma. Mas qual a categoria, qual a classe de pessoas que todos são corretos, são perfeitos e agem com perfeição? Eu não sei se tem alguma classe que tem isso. Eu creio que não. Então, por causa de um, os outros vão levar a culpa também. Na verdade, é você que tem que dobrar o seu joelho, pedir a Deus uma orientação naquilo que você deve fazer. Nós bem sabemos que tem pessoas que não ofertam, não devolvem dízimo, mas não atribuem culpa a ninguém. Ficam calados, ficam tranquilos, ficam na sua. Está fazendo certo. E uma hora eu creio que Deus vai tocar no coração e vai orientar a fazer aquilo que é correto, devolver o que é de Deus, entregar para Deus o que é de Deus. Você pode até não devolver. Você tem liberdade para não devolver disso, você tem liberdade para não ofertar. A escolha é sua, você tem esse livre arbítrio, a decisão é sua. Mas nunca queira colocar a culpa nas outras pessoas, nunca queira colocar a culpa em ninguém. Assuma os teus atos, assuma as tuas decisões. Tem pessoas que usam até mesmo a palavra poderosa de Deus como desculpa. Tem pessoas que dizem, nós estamos vivendo no tempo da graça. É uma verdade isso, nós estamos vivendo no tempo da graça. E dízimo é coisa do tempo da lei. Deixa eu te falar uma coisa, por que será que essas pessoas, quando necessita, corre para a Bíblia, para o Salmo 91, por exemplo, que também é do Antigo Testamento, que está no tempo da lei, para o Salmo 23, estou dando exemplos aqui de alguns mais conhecidos, mas se você buscar na palavra, tem muitos versículos que vai te agradar, que está no tempo da lei do Antigo Testamento. Por que essas pessoas não desconsideram, então, de uma forma geral? Mas deixa eu te falar uma coisa aqui, cuidado com o versículo que você não quer receber, e até mesmo diz que não está mais naquele tempo, porque o próprio Jesus, ele veio e cumpriu a lei, ele veio para cumprir a lei. E por que nós não podemos cumprir a lei também? Nós temos que ter cuidado nas nossas palavras, nas nossas atitudes, nas desculpas que nós arrumamos. Por que desconsiderar o que está escrito em Malaquias, capítulo número 3 e versículo de número 10? Se isso não vale, os outros versículos também não podem valer para você.
Senão essa desculpa você pode descartar, porque ela não existe, essa desculpa está errada. A promessa, para quem tirar ou acrescentar algo na palavra poderosa de Deus, não é boa. A Bíblia, ela continua sendo de Gênesis a Apocalipse. Apocalipse capítulo 22, 18 e 19, a promessa não é boa para quem tirar ou acrescentar qualquer coisa que esteja escrito no livro da lei, na Bíblia Sagrada, na palavra poderosa de Deus. A Bíblia diz que se você tirar, Deus tirará a sua parte do livro da vida. Se você acrescentar algo na palavra de Deus, e nós sabemos que tem pessoas acrescentando, para se beneficiar de alguma forma, e Deus fará vir as pragas deste livro sobre a tua vida. Então nós precisamos ter cuidado. Nós podemos deixar de fazer algo, nós podemos tomar atitudes que nós entendemos que devemos tomar, mas quando der errado, não atribua a outros a culpa, assuma a responsabilidade diante das pessoas, diante de Deus. Veja o que diz na segunda carta aos Coríntios, 9, versículo 7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração. É como você propôs no seu coração, não é no coração do outro. Porque muitas vezes o Espírito Santo toca no seu coração e você vai fazer um compromisso e às vezes dá ouvido àquele que não tem compromisso nenhum com a palavra, não tem compromisso com ninguém. Segundo você propôs no seu coração, não com tristeza, nem por constrangimento, porque Deus ama a quem dá com alegria. Então, se você sente alegria e devolver o seu dízimo e ofertar, permaneça. Não deixe que o inimigo, não deixe que o diabo use pessoas ou quem quer que seja para colocar as coisas no seu coração e te tirar da presença de alguma forma. Tem pessoas que estão dentro da igreja, não devolvem dízimo, não ofertam, não aprovam nada que se faz e ainda tenta convencer outras pessoas a não fazer o que a pessoa já propôs no seu coração. Cuidado com essas pessoas. Cuidado com o que o inimigo tenta colocar no seu coração. Deus, ele não precisa de dinheiro. Nós bem sabemos disso. Deus não precisa de dinheiro. Mas eu comentava com o irmão aqui antes. Você fazer um culto no lar de vez em quando na sua casa é uma coisa. Você tocar adiante, à frente, um trabalho como esse, sem dinheiro, não tem como. É necessário o dinheiro, é necessário o dízimo, a oferta dos irmãos, para que o trabalho tenha continuidade, para que as vidas que foram alcançadas e estão na presença de Deus permaneçam, e para que essas vidas se esforcem para trazer mais vidas que se encontram perdidas lá fora. Tem as despesas que tem que ser pagas. A igreja tem que honrar com os seus compromissos. Agora, se algum pastor, se alguém está fazendo mau uso, não se preocupe, não. Ele vai prestar conta com o Senhor. Cada um deles vai prestar conta com o Senhor. E Deus está vendo tudo. Se você quer deixar de contribuir porque não quer, mas não coloque a culpa nas outras pessoas. Não atribua aos pastores, às igrejas, aos obreiros, a quem quer que seja, aquela atitude que você está tomando por livre e espontânea vontade. A atitude é sua, se responsabilize pela sua atitude. Não tente colocar a culpa em ninguém, porque Deus não é besta. Deus está vendo tudo, Ele tem poder para sondar o mais profundo do teu coração. É preciso ter cuidado. E muitas vezes, olha o que Deus faz, por causa dessas pessoas que não concordam, não aprovam, falam mal, falam besteira, sai tocando nos pastores, nos obreiros, naqueles que fazem um trabalho na presença do Senhor. Deus levanta um lá de fora e traz para trazer uma oferta, para trazer um dízimo, mas a obra de Deus, ela não vai parar por causa de ninguém.
Sabe por quê? Porque quem manda aqui é Jesus Cristo de Nazaré. E enquanto Ele quiser enviar recurso, queira você ou não queira, Ele vai enviar através de alguém, porque Ele tem o poder de alcançar o coração, convencer o coração do homem, e esse que Ele convence vai propor no seu coração e vai dar com alegria, e a obra terá continuidade. Porque é assim que Deus faz. Tem pessoas tocando nos pastores, tem pessoas tocando nos ungidos de Deus. Tem pessoa que chuta igual você chuta uma latinha na rua, um trem, um lixo na rua, pisando igual você pisa num inseto. Estão fazendo isso com diversos pastores, porque alguns cometem erro, cometem pecado, e aí as pessoas acham que têm esse direito de sair pisando e tocando em todo mundo. Nos ungidos de Deus. São muitos os julgamentos, são muitas as acusações, muitas perseguições. Eu não estou aqui para dizer que pastores não erram, porque eu mesmo sou um dos que erro. Eu sou um pecador, eu peco todos os dias, mas tenho pedido muita graça do Senhor, misericórdia do Senhor, força ao Senhor para cada dia melhorar, para fugir do pecado, para andar a cada dia na presença do Senhor. Pastores são pecadores também, nós bem sabemos que isso é uma verdade, mas são também escolhidos de Deus. E ai daquele que tocar no ungido de Deus, Salmo 105:15. Ai daquele que tocar no ungido de Deus. A Bíblia diz que Davi já havia sido ungido a rei e era perseguido pelo rei Saul. E Davi teve a oportunidade, teve Saul em suas mãos, poderia ter matado Saul se quisesse, mas Davi bem sabia que a promessa para quem tocasse no ungido de Deus não era boa. E mesmo sendo perseguido por Saul, ele não usou a oportunidade que ele teve de matar Saul, porque mesmo ele sendo um rei, ele poderia pensar que poderia fazer o que quisesse, porque já era ungido a rei, mas Deus deu a ele sabedoria na palavra, para que ele não tocasse, porque as consequências para quem toca no ungido de Deus são dolorosas. Muitas vezes as pessoas não aguentam. Eu já vi pessoas tocarem no ungido de Deus e na semana seguinte está no chão. Eu não estou falando mal de ninguém não, porque se eu fizer isso eu vou para o chão também, eu vou para a sarjeta. Eu não posso tocar. Se eu vacilar e tocar, eu tenho que correr e pedir a Deus perdão. Pedir perdão para a pessoa, porque a consequência é dolorosa. Então, cuidado em quem você toca, cuidado de quem você fala. A palavra é dura, mas eu tenho certeza que os irmãos vão receber, porque eu pedi em oração para o Espírito Santo preparar os corações e para que os irmãos possam receber. Muitas vezes a palavra é de bênção, é de cura, mas nós precisamos dessa palavra. A Bíblia Sagrada é desse jeito. Se você for para uma igreja que é só coisa boa, cuidado, porque Deus fala de forma dura aos nossos corações, como já falou a muitos corações. Nós não somos melhores do que ninguém, nós não somos bam, para que Deus só venha com palavra boa e não venha com exortação. Nós precisamos dessa palavra nos nossos corações, porque é através de uma palavra dura que nós melhoramos, que nós amanhecemos melhor, porque nós aprendemos o que Deus quer de cada um de nós. Não importa se o pastor está desviado, se o obreiro está desviado, o que importa é que é um escolhido, ungido de Deus. Então, cuidado, não toque. Independente da sua colocação, independente da sua graduação, independente do patamar que você acha que esteja, não toque no ungido de Deus, porque você vai ter consequências dolorosas. Quando a palavra é dura, esta palavra ela falou muito ao meu coração. Estou trazendo ao coração da igreja, ao coração daquele que vai nos ouvir, nos assistir através do canal Fonte de Graça Oficial. Essa palavra ela falou comigo. E muitas vezes
Quando a palavra é dura, nós queremos questionar. Muitas vezes nós fazemos de tudo para não receber, para entender que aquela palavra não é para nós, é para o nosso irmão. Porque questionar é muito mais fácil do que receber, principalmente quando a palavra é dura. Questionar é muito fácil, murmurar é muito fácil, falar mal das pessoas é muito fácil. Eu quero ver se levantar em oração na madrugada, eu quero ver estar nos cultos aprendendo a palavra, para levar uma palavra para alguém, para ir num doente, num enfermo, orar por ele. Eu quero ver fazer isso, porque murmurar, reclamar, questionar, basta estar num sofá deitado, na frente de uma televisão, com o celular na mão. Você não precisa de preparo, você não precisa de se preparar. Então, por que muitas vezes nós questionamos, nós reclamamos, murmuramos, apontamos? Porque é bem fácil de fazer isso. Agora, na hora de pagar o preço, de carregar a cruz, é difícil. Por isso que muitas vezes nós trocamos o que é certo pelo que é errado. Porque o certo não é fácil. Para ninguém. Muitos podem não receber uma palavra como essa. Os irmãos que estão aqui na igreja, os que vão assistir através do canal, muitos podem dizer: quem é esse aí para querer me corrigir? Quem é esse aí para querer me doutrinar? Quem é esse para vir aqui me dar sermão? As pessoas podem falar isso. Eu já falei isso e tenho certeza que muitos falam, porque é muito difícil receber uma correção. O que nós pudermos fazer quando estamos fora da presença para fugir de uma correção, nós fazemos. Muitos podem dizer assim: essa palavra não é para mim. Eu queria que fulano, eu queria que ciclano tivesse aqui para ouvir essa palavra. E você não precisa dessa palavra, não? Hoje você pode estar fazendo tudo certinho, mas talvez antes você não fazia. Talvez daqui a um tempo você pode cair e não fazer. Então esta palavra é exatamente para você, porque Deus age com perfeição. E os que estão aqui nesta noite é que tem que receber essa palavra, porque é escolhido de Deus para estar aqui. Os que vão assistir através do canal são escolhidos de Deus, eu creio, para receber esta palavra. Não importa se ela é dura, não importa se é de exortação, de correção, de advertência, mas essa palavra é para todos nós. Por mais dura que seja a palavra, independente de quem Deus usa para falar esta palavra, receba. Lucas, capítulo 11, versículo 28, a Bíblia diz o seguinte: bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Então você é bem-aventurado porque você tem recebido a palavra de Deus, mesmo que ela seja dura. Quero falar um pouco aqui nessa noite também a respeito de oração. Irmãos, nós não podemos resumir a palavra de Deus em versículos isolados para tomar as nossas atitudes. Muitos deixam, cada um tem seu motivo, nós não estamos aqui para questionar o motivo que cada um não participa disso ou daquilo ou daquele outro, mas muitos deixam de ir às reuniões de oração na igreja, no templo, junto com os irmãos, em unidade, na hora marcada, porque se apegam em versículos isolados. Versículos isolados é muito bom e nós temos que tê-los no nosso coração. Mas não é só um versículo que vale, não é só 2, 3. Olha a grandeza, o tamanho, a soberania da palavra de Deus. Nós sabemos que devemos orar sempre, não desanimar, não desfalecer, independente de estarmos sozinhos, acompanhados, com a nossa família, com os nossos irmãos em Cristo, na igreja. É ensinamento de Jesus, para que nós possamos orar sem desanimar, sem desfalecer. Mateus capítulo 6, versículo 6, a Bíblia diz o seguinte: entra para o seu quarto,
fecha a porta e ora ao teu pai em secreto. E teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Que maravilha você fazer uma oração sozinho no seu quarto. É maravilhoso, meu irmão. É um momento, se não tiver barulho, ninguém fazendo barulho para te atrapalhar. Tem alguns que usam, eu já vi alguns pregadores falar de uma ilustração que ele senta ali, coloca uma cadeira para Deus sentar ao lado ali e falar com Deus. Isso é maravilhoso, nós não podemos dispensar isso nas nossas vidas. Tiago 5,16, a parte C desse versículo diz o seguinte: a oração de um justo pode muito em seus efeitos, de um justo. E é verdade, é uma realidade, porque é a Bíblia Sagrada que está dizendo. Jesus orava sozinho. Quantas vezes Jesus orou sozinho? Não está errado orar sozinho, mas por que não lembrar aqui de Pedro e João, homens cheios do Espírito Santo de Deus, que subiam ao templo na hora nona, na hora da oração, para orar junto com a igreja, junto com os irmãos, homens tão cheios do Espírito Santo de Deus, a ponto de ali na porta do templo falar para um coxo: levanta e anda, em nome de Jesus, e aquele coxo se levantar e glorificar a Deus, saltar de alegria. Aí você pode pensar, mas uns homens tão cheios a ponto de fazer um milagre em nome de Jesus, precisava de estar indo ao templo para orar? Veja bem o que a Bíblia nos ensina, precisavam, porque eles estavam indo, não era à toa. Então nós devemos usar os recursos que Deus tem colocado à nossa disposição. Atos 12, a Bíblia fala de quando Pedro foi levado à prisão. E a Bíblia diz que a igreja, na noite, fazia oração contínua. O povo pagou o preço, clamando em unidade. Eu creio que aquele povo falava: Senhor, liberta Pedro, solta Pedro. E Deus enviou anjos e libertou Pedro da prisão. A Bíblia diz que o povo, quando clamou, Deus tirou o povo do Egito. Nós precisamos clamar sozinhos, clamar em unidade. A nossa oração, ela pode muito em seus efeitos. E nós devemos nos unir em oração. Muitas vezes nós oramos sozinhos e Deus age de uma forma tão rápida, tão extraordinária, que até nós mesmos ficamos desconfiados se aquilo está acontecendo, se aquele milagre já está acontecendo. Deus trabalha dessa forma. Mas tem muitas coisas que vai haver a necessidade de orarmos juntos, em unidade, para que Deus faça um milagre nas nossas vidas. Nós não podemos perder as oportunidades que têm sido colocadas diante de nós, e nós precisamos obedecer. Se Deus falar para orar sozinho, ora sozinho. Se Deus falar para pregar para alguém, prega para alguém. Se Deus falar, prega uma palavra dura a alguém, contra alguém, obedeça. A Bíblia diz que Deus mandou que Jonas fosse à cidade de Nínive pregar contra aquela cidade, contra aquele povo, e ele se levantou em desobediência e estava tomando um rumo diferente. E a história é bem conhecida, os irmãos sabem que ele foi parar no ventre da baleia, do grande peixe. A Bíblia diz grande peixe. E ali ele teve que orar no ventre da baleia, sozinho, e Deus atendeu. Deus atende de diversas formas. Nós é que precisamos ser conduzidos, direcionados pelo Espírito Santo de Deus. Não por nós mesmos, não pelas nossas vontades. E nós precisamos obedecer. Ou será que nós queremos passear de baleia como Jonas passeou? Importante a obediência. Veja o que diz um versículo que tem sido muito usado nos dias atuais. Hebreus 10, 25 diz o seguinte: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes
que se vai aproximando aquele dia. Antes as pessoas tinham alegria, as pessoas esperavam desejosas pelo dia do culto, pelo horário do culto. Hoje em dia as pessoas estão trocando um culto de louvor e adoração a Deus, um culto que acontece milagre, um culto que você recebe a palavra que você necessita para prosseguir, para ir rumo à sua vitória, por diversas coisas, por qualquer coisa. Nós sabemos que é bem assim. Nessa pandemia, quantas pessoas pararam? Nós sabemos que tem pessoas que são do grupo de risco, que são pessoas que, se forem contaminadas por este vírus, o risco é muito maior. Pode ser que não resista, não aguente, pode ser que a doença prevaleça. E tem muitas pessoas isoladas de forma, creio assim. Mas quantas pessoas que estão andando em diversos lugares, mas não congregam mais. E é pessoas que adoravam a Deus, que cantavam, pessoas que pregavam a palavra e não pregam mais, pessoas que oravam e não oram mais, pessoas que abriram mão de cultuar a Deus, de vir até a casa do Senhor, adorar aquele que o salvou. Quantas pessoas estão nessas condições, enganando a si mesmo, porque está dizendo que não está vindo por causa da pandemia, mas é porque deixou de vir, andando em diversos lugares e agora enfraqueceu, não tem mais força. Se não aceitar, se não entender verdadeiramente, para que Deus possa agir através das orações daqueles que permanecem com força, de pé, que estão orando por você, você não vai retornar, porque a decisão que você tomou é de ficar parado e estar colocando desculpa. Vem depressa, vem de volta para os pés de Jesus. A igreja não vai te salvar, mas o papel da igreja na minha e na tua vida é fundamental para que você prossiga na direção certa, para chegar um dia nos braços do Pai. Tem muitas pessoas nessas condições. Tem pessoas que falam assim: pastor, eu não fui para a igreja hoje, mas eu estava em casa orando, eu estava em casa lendo a palavra. Não fala isso para mim, não, pelo amor de Deus. Eu não aguento, já ouvi muito isso, não aguento mais não. Na hora do culto, você pode orar, você pode ler a palavra, mas é na igreja. Adorar a Deus é maravilhoso, meditar na palavra contra você, porque Deus vai te garantir a vitória, Deus vai te garantir segurança. E sempre o que vai prevalecer na tua vida é a vontade de Deus. Ninguém vai poder te tocar, ninguém vai poder te caluniar, ninguém vai te derrotar se Deus não permitir. Permaneça realizando conforme Deus tem te orientado. Tem pessoas que gostam de reclamar mesmo. Tem pessoas que você pode se rasgar, que você não vai conseguir agradar. Você pode passar o ano todinho tentando agradar, que você não vai conseguir. Ah, pastor, essa igreja está muito feia, tem que pintar essa igreja. Os irmãos não estão devolvendo dízimo, não estão ofertando, por que o senhor não pega o dinheiro e pinta a igreja? Pastor vai lá, compra a tinta, dá um jeito de vir pintar a igreja. Aí aquela pessoa que falou isso, olha, mas que tinta feia, não tinha uma cor melhor para pintar essa igreja, não, você não vai agradar, não adianta. Aí o pastor, vamos dizer assim aqui, nessa ilustração, atende o pedido daquela pessoa, vai lá e compra uma outra tinta de outra cor, pinta a igreja de novo, fica bem novinha, pintadinha, bonitinha. Uai, o pastor comprou uma tinta mais feia, podia ter deixado aquela outra mesmo. Você vai se rasgar e não consegue agradar, não adianta. Tem pessoas que, se não voltar para a presença de Deus, tem pessoas que, se não chegar à presença de Deus, vai viver desse jeito e Jesus vai voltar. É preciso entender uma coisa: as pessoas estão se esforçando, as pessoas estão pagando o preço, carregando a cruz, e aquele que não faz nada está reclamando e murmurando. Cuidado com as suas atitudes, cuidado com as suas palavras. Nós precisamos fazer as coisas direito. Para fazer direito, para fazer bem feito, nós precisamos aprender, é com Jesus, é na palavra, e que cada um possa receber e aprender a cada dia com Jesus Cristo de Nazaré.
Deixa eu te falar um negócio aqui, uma coisa séria. Não faça compromisso com Deus se não for cumprir. Muitas pessoas prometem diversas coisas. Tem pessoas que prometem numa oração: oh, meu Deus, me dá um carro que eu vou estar mais presente na obra, vou ajudar a carregar os irmãos. E Deus atende o pedido daquela pessoa. A pessoa depois quase não vai na igreja mais, não dá carona para mim. Se estiver chovendo, deixar entrar dentro do carro com os pés molhados. Meu irmão, não faça isso não. A Bíblia diz no Salmo 116, o que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo? Uma coisa que você pode dar é isso. Cumprir com as suas promessas nas suas orações, aquilo que você se compromete a fazer. É ruim você fazer um compromisso com uma pessoa e não cumprir, mas com Deus eu te garanto que é muito pior. Veja o que diz em Números 32. Quando um homem fizer voto ao Senhor, ou fizer juramento, ligando a sua alma com obrigação, não violará a sua palavra. Segundo tudo o que saiu da sua boca, fará. Deuteronômio 23, 21 e 22. Quando fizeres algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em cumpri-lo, porque o Senhor teu Deus certamente o requererá de ti, e em ti haverá pecado. Ou seja, Deus vai cobrar. As pessoas acham que Deus não cobra, mas Ele cobra sim, a palavra é quem está dizendo. Eclesiastes 5, 4 e 5. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Melhor é que não votes do que votares e não cumprires. Fica bem atento na palavra. Quando doer, não descarta, não lança fora, receba. Essa palavra vai te ajudar. Talvez está dando tudo certo agora, hoje, mas lá na frente vai dar errado. Você pode ter certeza que lá na frente vai dar errado. Deus é bom, Deus é amor, mas Deus é justo, fogo consumidor. Ele cobra, Ele tem direito de cobrar. Ele sempre faz a parte dele com perfeição, Ele sempre cumpre a parte dele. Porque nós não somos melhor do que ninguém para não cumprir. Antes uns 3 meses atrás, mais ou menos, antes de eu ser acometido pela enfermidade, eu fui até Planaltina DF e combinei um serviço com o meu cunhado. Mas antes de eu combinar esse serviço com ele, eu tinha um propósito no meu coração. Cheguei a combinar com a minha esposa. Nós iríamos realizar uma campanha no monte de 7 dias. 7 dias seguidos pela manhã. Já estava marcada essa campanha. E eu precisando de dinheiro, arrochado financeiramente, apareceu essa oportunidade de ganhar um trocadinho extra. O que é que eu fiz? Deixei de lado o propósito que eu havia feito com Deus. Fui lá, no primeiro final de semana que eu fui trabalhar, eu não sabia, mas já estava com o coronavírus. Você acha que Deus não cobra, não? Vai fazendo trato com Deus aí, vai combinando as coisas com Deus, mesmo que seja em benefício próprio. Mas quando você combina, e as consequências para mim foi dolorosa. Deus teve misericórdia da minha vida. Eu já pedi perdão por isso, e eu aprendi com isso. Eu aprendi com isso, porque se eu fizer um trato com Deus e aparecer uma oportunidade que eu achar que é bem melhor, eu vou ter que deixar. Vai doer, vai ser sofrido, vai ser difícil, mas eu vou cumprir o que eu tratar com Deus, porque o negócio não foi brincadeira, Ele teve misericórdia de mim. Essa doença aí, esse vírus, eu fui acometido, não foi à toa, não, foi para mim aprender. Foi chicote mesmo. Então, com todos é dessa forma. Não combina as coisas com Deus e deixa de cumprir, não. É muito difícil a gente receber as palavras duras. Um certo dia, teve um dia com Deus lá na igreja sede. E eu fui. Fiquei até mais ou menos 1 hora. A hora do almoço, eles deram uma paralisada para retornar às 2 horas. E nesse dia tinha um jogo de futebol na televisão, era num domingo.
E eu fiquei só até a hora do almoço, fui para casa, tranquilo, fui assistir o jogo. Minha esposa, mais a Ana Clara, ficou lá. E terminou, quando chegaram, eu ali assistindo meu joguinho tranquilo, deitado no sofá. Aí a Ana Clara falou, o pastor estava pregando lá, falou que muita gente era para estar lá na igreja, mas muita gente não estava lá porque estava assistindo jogo. Eu fiquei furioso na hora, porque era exatamente para mim aquela palavra. E como eu não estava lá para ouvir, Deus mandou minha filha falar. E com a filha da gente, a gente não pode apelar muito, né? Porque é criança. Mas fiquei furioso ainda na hora e comecei a falar, quem é esse povo para estar falando isso aí? Eles não sabem o que eu estou fazendo, eles não sabem quem sou eu na obra de Deus. E comecei a colocar diante de Deus algumas situações para querer ser melhor do que quem havia falado, não entendendo naquele momento que não era a pessoa que tinha falado, era Deus que tinha falado e mandou levar o recado lá em casa. É dessa forma que Deus trabalha, meus irmãos. Fica atento, fica ligado. Na minha vida é assim, na sua também. Quero falar de mais um assunto bem delicado aqui também. Todos esses são crianças. Sobre as crianças quero falar. É um assunto muito importante. A responsabilidade é dos pais, a responsabilidade é de nós todos. E nós sabemos, a nossa igreja está bem tranquila, porque devido à pandemia, muitas pessoas não estão vindo, se afastaram um pouco, estão isoladas. Mas, quando tem muitas crianças na igreja, principalmente, estão soltando as crianças dentro da igreja, durante o culto, durante a palavra. Meus irmãos, é muito lindo contemplar a beleza de uma criança, a pureza de uma criança. A gente tira a nossa atenção, porque passar uma criancinha bonitinha aqui correndo, você vai olhar para ela mesmo. E são os momentos que você perde a palavra. Mas na igreja, não é lugar de soltar as crianças, porque vai tirar a atenção do povo e o povo vai deixar de receber uma palavra. Não pode deixar solto andando nos corredores. A igreja não é lugar para nenhum de nós chegar e soltar nossos filhos, não. Na escola eles têm que ficar lá, eles não podem ficar andando do jeito que eles querem, para lá e para cá, porque tem alguém que vai dizer que não pode, e não pode mesmo. E a igreja é pior do que a escola. Nós precisamos ter cuidado. A igreja não é minha, a igreja não é sua, a igreja não é nossa, a igreja é de Deus. É preciso ter reverência, é preciso ter respeito na presença do Senhor. Quem manda aqui não é o pastor terreno, não. Quem manda aqui é o nosso pastor, o pastor de todos nós. Quem manda aqui é Jesus Cristo de Nazaré. Por isso nós temos que ter cuidado, reverência, respeito. Os móveis, os bens, utensílios, os instrumentos, os bancos, em geral, o que é da igreja, é de Deus, são coisas consagradas a Deus, ao Senhor. Você não pode pegar nada da igreja e fazer o que você quiser, não, bem entender, não, porque você será cobrado se dessa forma você agir. Então, que nós possamos ter cuidado. É muito triste você ver uns bancos rasgados, você vê algo sendo quebrado e destruído na igreja, seja lá por quem for, por criança, por adolescente, por adulto, porque você sabe o quanto custa caro. Irmãos que trabalham no pesado, e às vezes, muitas vezes, com tanta dificuldade, tira ali o seu troquinho para trazer para a obra, para que haja benefício, para que possa melhorar, e outros querem destruir. Não faça isso, não deixe seu filho fazer isso. A responsabilidade é de cada um de nós e as consequências também é para cada um de nós. Falar aqui também dos obreiros, já estou quase encerrando. 1 Timóteo 2,15 diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Tem obreiros que não estão tendo responsabilidade. Como é que um novo convertido vai olhar para um obreiro que não tem responsabilidade e vai entender como é que tem que ser a caminhada dele de agora em diante, na vida dele secular, no trabalho, na casa dele, na casa de Deus, se ele olhar para um obreiro e não ver responsabilidade nenhuma? Nós somos exemplo, nós estamos sendo observados e nós precisamos ter responsabilidade. Muitas vezes, obreiros
ele não participa de um culto de Santa Ceia e age como se nada tivesse acontecido. A maioria, graças a Deus, dos obreiros que a gente tem aqui, os obreiros justificam e conversam com a gente, mas tem obreiro desse jeito. Não justifica e vem no próximo culto como se nada tivesse acontecido. Não é esse o comportamento de um obreiro. Muitos podem até estar sendo aprovados pelo homem, porque o homem vê superficialmente, mas Deus vê o íntimo, o interior. E nós precisamos ser aprovados primeiro por Deus, senão de nada vai adiantar. Então fica ligado, igreja do Senhor, fica na posição, fica esperto, vigia. E tem uma coisa aqui antes de encerrar, eu já ouvi muito isso, muitas pessoas dizer isso, que Deus não envergonha ninguém. Deixa eu te falar uma coisa aqui, quando a gente tem vergonha na cara, se o nosso pai nos corrigir em um lugar que tem mais pessoas, nós ficamos com vergonha, sim. E se o nosso pai pegar uma sandália, como muitos fazem assim, de acordo com a Bíblia, tem que pegar uma varinha e dar com essa varinha em nós, no meio de pessoas. Nós vamos ficar envergonhados, sim. E Deus também envergonha. A Bíblia diz que, no livro de Números, capítulo 12, que Miriam e Arão falaram de Moisés e Deus envergonhou eles. Mateus 26, quando Jesus disse, um entre vós vai me trair, envergonhou Judas. Atos capítulo 5, na hora da oferta, um casal se junta para mentir para o pastor Pedro, e Deus envergonhou eles. Depois vocês lêem lá para vocês verem. Muitos podem não ter vergonha, mas nós precisamos ter. Eu falei aqui da minha filha, Deus já usou ela, não foi só uma vez para falar comigo, não. Porque a mentira está nos corações. Quando a mentira sai da sua boca, é porque ela já está no seu coração. E muitos falam, não, mas eu menti para ajudar fulano, eu menti só de brincadeira. A Bíblia não, você não vai encontrar base na Bíblia para fazer isso e Deus aprovar. Mentira é mentira. Eu deitado lá em casa um dia no sofá, a Ana Clara era pequenininha. Eu queria dar um abracinho nela, um cheirinho nela. Aí eu fechei a mão assim como se tivesse alguma coisa, uma moedinha, e falei, aqui, filha, ó, toma aqui, ó, para você. E ela veio de lá toda alegrinha correndo. Quando ela chegou, eu dei um abraço nela, um beijinho. Aí ela viu que não tinha nada na mão, ela falou, mentira é do diabo, viu? Quem mente é do diabo. Ô, chicotada que doeu. A Ana Clara acho que tinha uns 4 anos nessa época, ou 3, não sei. Então Deus dá chicotada. Era uma brincadeirinha, mas era mentira. Mas ela falou na hora. Deus usou ela poderosamente ali, porque eu tive que ficar quietinho, né? Caladinho. Outra coisa, as pessoas se enganam muito. Nós precisamos meditar demais na palavra, pedir muito a Deus a orientação correta para entender. Lucas 17:1 diz assim, que e disse aos discípulos, é impossível que não venha escândalos, mas ai daquele por quem vier. Então as pessoas pensam que o escândalo está vindo só de quem está cometendo o escândalo. Uma discussão, um xingamento, uma briga de casal. E as pessoas têm levado aquilo que aconteceu aqui adiante para diversos lugares. Estão levando o escândalo para outros lugares, porque se você não levar aquele lá da frente, não ia ficar sabendo. Então, cuidado, a promessa não é boa para quem leva escândalo. Cuidado com as críticas, com os julgamentos. Nós precisamos tirar a primeira trave do nosso olho. Eu sempre falo, e peço a Deus para sempre me lembrar disso. Quando eu abrir a boca para falar de alguém, nós somos muito falhos. É muito fácil falar dos outros. É muito fácil falar dos outros. Quando você for abrir a boca para falar de alguém, pare um pouquinho e olhe para dentro de você. Aí você vai analisar, eu tenho dignidade para falar de alguém? Se você entender que tem, continua e vai falando. Mas eu tenho certeza que Deus vai te mostrar que não tem. Nós não temos dignidade para estar falando de ninguém. Nós precisamos orar uns pelos outros. A pessoa errou,
Vamos orar para que na próxima vez não erre mais. Eu sei que não é fácil para ninguém. Vigia, irmãos, vigia, obreiros, vigia, pastores. Você que nos assiste através do canal, vigia. A palavra de Deus, ela nos corrige, nos adverte, ela nos repreende e nos ensina. Muitas vezes dói, mas todas as vezes que você recebe, você está sendo um grande vitorioso, e eu tenho certeza que o inimigo não vai prevalecer contra a tua vida. Então receba a palavra poderosa de Deus na tua vida, em nome de Jesus. Se põe de pé nessa noite. Senhor nosso Deus e nosso Pai,